Você consegue sentir seus pés agora mesmo? Consegue controlá-los? Porque em julho de 1518, uma mulher perdeu completamente esse controle. Seus pés começaram a se mover e nunca mais pararam. Ela dançou por 4 dias seguidos, sem música, sem parar para comer, sem parar para dormir. E então algo aterrorizante aconteceu. Outras pessoas começaram a imitá-la. Uma por uma, dezenas, centenas, até que 400 pessoas estavam presas numa dança mortal pelas ruas de Estrasburgo. Elas dançaram até sangrar, dançaram até desmaiar. Algumas dançaram até morrer. O que você está prestes a descobrir não deveria ser possível, mas aconteceu. E as autoridades da época cometeram um erro que tornou tudo infinitamente pior. Esta é a epidemia mais perturbadora da história humana, e ela pode nos ensinar algo terrível sobre nós mesmos. Mas quem era essa mulher que desencadeou o horror? Frau Troffea, uma cidadã comum de Estrasburgo, mãe, esposa, alguém que você poderia cruzar na rua sem dar uma segunda olhada. Até aquele dia de julho, quando algo dentro dela simplesmente quebrou. Era uma manhã quente quando ela saiu de casa, e seus pés tocaram as pedras da rua estreita. E então começou. Não havia festival. Não havia celebração. Apenas uma mulher dançando sozinha, com movimentos estranhos e frenéticos, como se estivesse fugindo de algo invisível. As pessoas pararam para observar. Primeiro com curiosidade, depois com preocupação. Porque Frau Troffea não parava. Horas se transformaram em dia. Um dia virou 2. Ela não comia, não bebia, não dormia, apenas dançava com os olhos vidrados, como se estivesse em transe. E foi aí que o impossível aconteceu. No terceiro dia, um homem na multidão começou a se mexer. Primeiro discretamente. Depois, seus pés começaram a seguir o ritmo dela. Em questão de minutos, ele estava dançando ao lado de Frau Troffea, com a mesma expressão vazia, o mesmo desespero silencioso. A multidão recuou, aterrorizada, porque eles perceberam que estavam testemunhando algo que desafiava toda lógica. Em uma semana, 30 pessoas já haviam sido infectadas. O que começou como a loucura de uma mulher estava se transformando numa epidemia que ninguém conseguia compreender. Mas por que Estrasburgo? Por que ali? Por que naquele momento exato da história? Para entender o horror que estava se desenrolando nas ruas, você precisa mergulhar no mundo sufocante de 1518. Porque Estrasburgo não era apenas uma cidade qualquer. Era uma panela de pressão, prestes a explodir. Imagine viver num lugar onde a fome havia devastado famílias inteiras no ano anterior. Onde crianças morriam de desnutrição enquanto os ricos acumulavam grãos. Onde a peste negra ainda assombrava a memória coletiva e a morte podia bater à sua porta a qualquer momento. Estrasburgo era um caldeirão de tensões. Protestos camponeses explodiam nas ruas. Novas seitas religiosas prometiam salvação enquanto pregavam o fim dos tempos. O calor do verão tornava o ar irrespirável e a pobreza urbana criava um desespero palpável que você podia sentir andando pelas vielas estreitas. As pessoas viviam no limite. Trabalhadores exaustos, mães desesperadas, homens que perderam tudo. Seus corpos e mentes estavam esticados até o ponto de ruptura. E quando Frau Troffea começou a dançar, ela não estava apenas expressando sua própria loucura. Ela estava canalizando o sofrimento silencioso de uma cidade inteira. Era como se toda aquela dor reprimida, toda aquela angústia coletiva, tivesse encontrado uma válvula de escape. E essa válvula era a dança mortal que estava se espalhando como fogo. Mas o que as autoridades fizeram a seguir transformou uma tragédia local num pesadelo que marcaria a história para sempre. Eles olharam para centenas de pessoas dançando até a exaustão e pensaram: precisamos de mais música. Sim, você ouviu certo. Enquanto corpos colapsavam nas ruas, enquanto pessoas sangravam pelos pés rachados, enquanto o desespero consumia a cidade, as autoridades construíram palcos, contrataram músicos, ordenaram que a dança continuasse. A lógica deles era simples e terrivelmente errada. Se eles dançassem até se esgotarem completamente, a maldição seria quebrada. O resultado foi um inferno na terra. As ruas de Estrasburgo se transformaram em um teatro macabro. Imagine caminhar pela cidade e ver corpos contorcendo-se em agonia, movendo-se em ritmos frenéticos sob o sol escaldante. Sangue marcando o caminho dos dançarinos. Gritos entrecortados, misturados com risadas histéricas. Os cronistas da época descrevem cenas que ainda hoje gelam o sangue.
Pessoas dançando com os olhos revirados, espuma saindo da boca, movimentos tão violentos que ossos se quebravam. Algumas caíam no meio da dança e nunca mais se levantavam. Outras dançavam por cima dos corpos dos que haviam morrido. 15 pessoas morriam por dia. 15 por ataques cardíacos, por derrames, por pura exaustão física. E ainda assim, a música continuava tocando. Foi quando as autoridades perceberam que haviam alimentado o próprio demônio que tentavam exorcizar, e em desespero absoluto, fizeram algo que mudaria tudo. Em agosto, com pilhas de corpos e a cidade à beira do colapso total, as autoridades fizeram algo que nunca imaginaram. Admitiram que estavam completamente perdidas. A medicina falhou, a lógica falhou. Só restava uma última esperança desesperada: Deus, mas não qualquer santo. Eles recorreram a San Vito, ironicamente, o santo padroeiro da própria dança involuntária. Era como pedir ao diabo para expulsar demônios. Os médicos da cidade, que até então insistiam que era sangue quente demais, finalmente baixaram a cabeça. As teorias sobre influências astrológicas ou possessão demoníaca pareciam ridículas diante da carnificina real. Eles estavam lidando com algo que ia além de qualquer conhecimento da época. A decisão foi tomada. Uma peregrinação em massa ao santuário de San Vito, a mais de 50 quilômetros de distância. O que aconteceu a seguir foi uma das cenas mais perturbadoras da história medieval. Centenas de dançarinos foram calçados com sapatos vermelhos benzidos, porque até os sapatos precisavam de proteção divina. Eles foram amarrados, carregados, arrastados pelos caminhos empoeirados. Alguns ainda dançavam durante a caminhada, contorcendo-se contra as cordas, gemendo e rindo simultaneamente como possuídos. Imagine a procissão. Uma multidão de corpos convulsionando sob o sol escaldante, seguindo em direção a um santuário que talvez, apenas talvez, pudesse quebrar a maldição que a própria cidade havia alimentado. E então, algo milagroso começou a acontecer. Ou talvez algo ainda mais assustador. A mente coletiva finalmente encontrou uma saída. E foi no santuário de San Vito que o impossível aconteceu. O milagre da ciência moderna, explicando o horror medieval. Quando os dançarinos tocaram a estátua do santo, alguns desabaram instantaneamente, como se um interruptor tivesse sido desligado em seus cérebros. Outros levaram dias para parar completamente. Não foi magia, foi algo muito mais perturbador. O poder devastador da mente coletiva. Hoje, sabemos a verdade aterrorizante por trás da epidemia de Estrasburgo. Não foram demônios. Não foi sangue quente. Foi algo que nos assombra até hoje. Histeria coletiva em massa. Frautrofeia. E centenas de outras pessoas não estavam possuídas. Elas estavam quebradas. Quebradas pela fome, pelo desespero, pela pressão social insuportável. Seus cérebros encontraram uma válvula de escape na forma mais primitiva possível. Movimento compulsivo. E aqui está a parte que deveria nos apavorar. Isso ainda acontece hoje. Quando você se perde no celular por horas, sem conseguir parar. Quando sente aquela ansiedade que parece não ter fim. Quando uma comunidade inteira entra em pânico coletivo nas redes sociais. Você está vendo ecos de Estrasburgo. A diferença é que em 1518 eles dançaram até morrer. Hoje nós nos viciamos até nos destruirmos. Diferentes épocas, mesma dor humana procurando escape. O que aconteceu em Estrasburgo não foi um evento isolado da história medieval. Foi um espelho escuro da condição humana. Um aviso de que, quando ignoramos o sofrimento coletivo por tempo demais, ele explode das formas mais inesperadas e devastadoras. E a pergunta que fica é: qual será a nossa dança mortal? Que válvula de escape nossa geração está criando sem perceber? Então eu te pergunto novamente, você consegue sentir seus pés agora mesmo? Consegue controlá-los? Porque talvez a verdadeira questão não seja por que aquelas pessoas dançaram até morrer em 1518, mas sim, o que você está fazendo compulsivamente hoje sem perceber. Qual é a sua dança mortal moderna? Se essa história te fez questionar algo sobre nossa época, você não está sozinho. Milhares de pessoas estão descobrindo que a história nos ensina mais sobre o presente do que imaginamos. E já que você chegou até aqui, o que já mostra que você tem sede de conhecimento real, tenho certeza de que vai se fascinar com a próxima história que preparei. Está aparecendo na sua tela agora mesmo e, honestamente, é ainda mais perturbadora que esta. Ah, e me conta nos comentários, qual você acha que é a dança mortal da nossa geração? Redes sociais, consumismo, ansiedade
Sua resposta pode abrir os olhos de milhares de pessoas que vão ler. E se você conhece alguém que precisa parar para refletir sobre os próprios vícios modernos, bem, você sabe o que fazer. Nos vemos na próxima revelação histórica. E lembra, a história não é só sobre o passado, ela é um espelho do que somos hoje.